Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no livro de Gênesis, no capítulo de número 4. Primeiro livro da Bíblia. Gênesis é uma palavra grega que quer dizer princípio. Princípio de todas as coisas. Os irmãos encontraram? Livro de Gênesis, capítulo número 4. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o 16. Amém? Diz assim o texto da palavra. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada? Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos fechar nossos olhos e orar. Amado Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Tu és nosso Senhor, nosso Salvador. Tu és o Deus misericordioso, Senhor Deus. Pedimos ao Senhor, meu Deus, que Tu venhas falar através da Tua santa palavra, Senhor. Tu venhas encontrar em nossos corações guaridas, Senhor Deus, e que o Senhor venha multiplicar essa semente em nossos corações, e nós venhamos a conhecer um pouco mais do Senhor, um pouco mais do Teu plano de salvação para as nossas almas. Por isso nós Te adoramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, têm liberdade de sentar? Meus amados, esse texto ele faz um relato de algo terrível que aconteceu no princípio de todas as coisas. Nós temos ali no início de tudo, né? E quem escreveu esse livro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, foi Moisés. Moisés viveu 2.500 anos depois desse fato ter ocorrido. Somente tendo ouvido do próprio Deus esse relato, que ele poderia marcar aqui com tantas riquezas de detalhes, né, aquilo que se passou, para que nós tenhamos uma compreensão melhor de quem nós somos, de onde nós viemos, quem é o nosso Criador, qual que é a adoração que é devida ao nosso Deus, e qual foi a trajetória que o homem escolheu, e o plano de Deus para as nossas vidas. Meus irmãos, nós sabemos, né, que Caim e Abel foram os primeiros filhos de Adão e Eva, porque está relatado aqui. Adão e Eva, eles foram criados por Deus diretamente,
né? Deus criou Adão, né? Depois que todas as coisas foram feitas nos céus e na terra, ao 6º dia da criação, Deus vai lá e do barro forma o primeiro homem, Adão. E no mesmo dia da criação, não foi em outro dia, no mesmo dia da criação, Deus vai lá e dá um sono profundo em Adão e retira ali do seu lado uma costela e faz a mulher, porque Deus viu que toda a criação foi feita e era bom, toda a sua criação, só que Deus, quando olhou para o homem sozinho, falou assim: olha, não é bom que o homem esteja só. Então ele da sua costela, portanto, da mesma substância, então nós não somos seres diferentes uns dos outros, ou feitos de substâncias diferentes, da mesma substância, Deus foi lá, fez a mulher e apresentou para Adão e falou: olha, agora é muito bom que o homem, agora ele tem a sua ajudadora, tem a sua companheira. E tudo estava ali à disposição de Adão e Eva, e Deus deixou, né, todos os recursos que eles necessitavam. Mas só que o Senhor, ele colocou no meio do jardim 2 árvores, haviam no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Da árvore da vida o homem e a mulher poderiam comer e se desfrutar dela tranquilamente, sem problemas. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus alertou o homem e a mulher: olha, que se vocês fizerem, tomarem dessa árvore como alimento, certamente vocês vão morrer. E aí nós sabemos que houve ali a presença no Éden, naquela região, né, do jardim do Éden, havia uma das animárias que era a serpente, né, que era o próprio adversário que estava ali. Ele vai e provoca Eva, né, para que Eva falasse aquilo que Deus tinha falado, só que distorcendo a vontade de Deus. E Eva entrou nesse engano e tomou daquele fruto e ofereceu para o seu marido, e eles estão ali diante do Senhor, e o Senhor, ele toma uma providência ali, né? Porque Deus, a palavra diz que no final da tarde Deus vinha e conversava com o homem e com a mulher. Isso foi sempre um desejo da parte de Deus de falar com o homem. Nós cantamos aqui, né? Fala Jesus, fala Deus, fala aos nossos corações, e o Senhor não nos deixa sem uma resposta, sem falar conosco. Então isso desde o princípio é evidente que Deus fala com o homem. Deus falou com Adão e com Eva, viu que eles estavam naquela condição, e do jeito que eles estavam ali, eles não poderiam continuar no jardim do Éden, porque se eles tomassem do fruto da árvore da vida, eles viveriam eternamente com aquele pecado, com aquela marca, e não teriam acesso à restauração. Então, para isso, por amor mesmo, né, por misericórdia de Deus, Deus vai ali e retira eles do jardim do Éden, né, mas eles ainda estão na região do Éden, mas fora do jardim que Deus tinha feito para eles. E a palavra começa a dizer no versículo 1 do capítulo 4, que conheceu Adão a Eva. Essa palavra conheceu, do hebraico, ele vem, da verdade, que foi a relação sexual entre Adão e Eva para gerar o primeiro filho. Então a Bíblia sempre foi muito cuidadosa com as palavras, né, para que não fosse despertar nenhum tipo de imaginação no homem, mas era um eufemismo, né, para dizer em termos de relação, da forma natural como o homem e a mulher nascem, a partir do relacionamento entre um homem e uma mulher. E a palavra nos diz ali que quando a Eva viu que tinha nascido um menino, um homem, nós vemos pela força da palavra aqui, que ela se alegrou. E ela falou assim, olha, alcancei. Em algumas versões ela disse assim, adquiri do Senhor, ou com a ajuda do Senhor, um varão, um homem. E com certeza, ela estava ali feliz, porque mesmo, e apesar do pecado, ela estava cumprindo a sua missão, porque Deus deu orientação, olha, com dores terás filhos, né? Com dores do parto terás filhos. E ela estava cumprindo o mandato do Senhor, tendo um filho. E havia uma esperança, certamente no coração de Eva, porque o Senhor tinha falado o seguinte, olha aqui, da semente da mulher, e em relação à semente da serpente, ele colocaria uma inimizade. Mas aquela semente da mulher, ela esmagaria a cabeça da serpente. Ali já apontando para o Messias, para o Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus seria aquele que viria da semente da mulher e esmagaria ali a cabeça da serpente. Então certamente Eva pensou, será que é ele?
Será que é Ele que o Senhor já enviou para que acabasse com esse nosso opróbrio, né? Para nos tirar dessa situação vergonhosa que foi adquirida a partir do pecado? Então ela vai lá e confessa: olha, eu adquiri com a ajuda do Senhor. Então nós vemos que Eva, ela já não queria mais uma vida autônoma, né? Quando ela decidiu, né, por orientação ali da serpente, ou por uma provocação da serpente, viver uma vida autônoma em relação a Deus. Ela já sentiu a necessidade: olha, foi a ajuda de Deus que me deu esse varão. Quando nós continuamos a ler no versículo 2, nós já vemos que logo em seguida já teve mais um filho, Abel. Então, do ponto de vista gramático, no hebraico, é possível que eles tenham sido gêmeos. Mas é um fato que não seria exatamente importante para isso. Mas pela gramática ali, é bem possível, porque ela não fala que depois Adão conheceu de novo a Eva. Então é possível, né, gramaticamente faz sentido, que eles fossem meninos gêmeos. E é curioso que quando ela teve Abel, ela não falou, ela não deu um significado, né, para o nome Abel. Mas o nome Abel no hebraico, ele significa algo passageiro, algo que é como se fosse uma vaidade, que vem e que passa rapidamente. Como se fosse uma coisa que ela não desse tanta importância, né? O mais importante para ela seria Caim, aquele primeiro menino que tinha nascido. E a esperança dela de que, quem sabe, o Senhor já não está enviando o Messias, aquele que vai destruir, vai pisar a cabeça da cobra. E aí nós vemos o desenrolar dessa situação que nós vamos expor aqui como a palavra de Deus, que vai trazer para nós um conhecimento maior do Senhor e vai trazer para nós uma consciência daquilo que nós somos, né, e daquilo que nós devemos fazer em adoração a Deus. A palavra continua dizendo o seguinte, que aconteceu, aí ele começa a falar assim: e teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim lavrador da terra. E aqui a palavra nos diz a profissão daqueles dois meninos. E essa profissão de cada um deles estava alinhada, sim, com o plano de Deus para a vida do homem. Porque o Senhor tinha falado para Adão, para ele lavrar a terra e cuidar da terra, né? E comer do fruto da terra. E expandir os termos, né, para habitar a terra em sua plenitude. Então, Caim, ele foi ser agricultor, fazendo algo que o próprio Senhor tinha falado para Adão, para que fizesse. E no caso do Caim, do Abel, ele foi pastor de ovelhas, também alinhado com aquilo que era o plano de Deus. Porque Deus falou para Adão que ele dominaria sobre todos os animais da terra, né, e os animais domésticos. Então, o pastor é aquele que cuida daquele rebanho doméstico, né, que leva o rebanho para tomar água, livra das feras, né, e tem um cuidado com eles. Então, até aí, está tudo certo. Os filhos de Adão e Eva estavam cumprindo o mandato de Deus. Eva teve um filho. E aí chega a dizer o seguinte, que ao cabo de dias, né, esse ao cabo de dias, ninguém sabe o tempo que se passou. Quanto tempo passou até que chegou o momento que Caim e Abel foram oferecer um sacrifício a Deus. Um sacrifício de adoração a Deus. Meus irmãos, vamos voltar para aquele tempo. Era o começo da humanidade. O que Caim e Abel poderiam saber a respeito de adoração, se não fossem o conhecimento que eles tinham através de quem? Seus pais, de Adão e Eva, que tiveram esse contato direto com Deus. Então Deus, ele havia certamente instruído para Adão e para Eva a forma como ele queria ser adorado. E eles transmitiram: olha, é dessa forma aqui, é desse jeito que o Senhor quer a sua adoração. Porque a adoração é nós estarmos na presença do Senhor e a louvarmos o nome dEle, e apresentarmos diante dEle a nossa adoração e as nossas vidas para Ele. E a palavra diz que o Senhor, né, e Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta ele não atentou. Lembra do que nós falamos aqui, né? Como Abel era pastor de ovelhas, né? Então era a sua profissão, ele pegou do fruto do seu trabalho e trouxe para o Senhor.
né? Estava tudo certo. E Abel e Caim também, como ele era agricultor, ele também, do fruto do seu trabalho, ele trouxe e apresentou a oferta para o Senhor. Não teria problema em termos da oferta. Mas nós já vemos aqui no texto que houve uma diferença entre esses dois homens. A forma como eles trouxeram a oferta. Porque o Senhor, ele fala o seguinte, que Deus, ele atentou para Abel. Primeiro ele olhou para Abel, né? E viu em Abel, no coração de Abel, um homem justo, um homem temente a Deus, um homem que tinha proximidade, tinha o desejo e a alegria de estar diante do Senhor. Então, a questão da oferta é uma consequência daquilo que a pessoa é no seu interior, e Deus conhece o interior de cada um. E a palavra diz que Deus não atentou para Caim primeiro. Ele não atentou para Caim e também, consequentemente, para a sua oferta. E aí o que aconteceu? Nós vemos aqui que o Senhor, né, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Então, Caim, quando ele viu, né, que a sua oferta, que ele colocou ali diante do altar do Senhor, ela não foi aceita, mas os irmãos podem perguntar o seguinte: mas presbítero, como é que eles poderiam saber que a oferta deles, que eles foram aceitos ou não diante do Senhor, né? Nós vemos durante toda a palavra de Deus que quando o Senhor aceitava uma oferta, né, de quem é levado, do adorador, o Senhor descia fogo do céu. Então, muito provavelmente, quando Caim apresentou sua oferta, ele trouxe ali o fruto da sua agricultura, das suas plantações ali, né? Mas a palavra diz que ele trouxe provavelmente qualquer fruto. Ele não teve uma preocupação de trazer o melhor da terra para o seu Deus. Assim como nós vemos que Abel, sim, olha, Abel ele trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Ou seja, Abel ele trouxe para Deus e apresentou para o Senhor o que era melhor dele. Então imagina ali, aquelas ovelhinhas que ele tinha ali, né? O pastor ele tem um relacionamento com as ovelhas ali. Ele é o cuidador das ovelhas, né? Ele fala com as ovelhas atendem ao seu mandar. E é normal haver um apego, né, nesse sentido. E com certeza, Adão e Eva falaram para eles o que aconteceu no cenário do paraíso ali, do jardim do Éden. Que quando eles desobedeceram e viram que estavam nus, o que o Senhor fez? Ele pegou um animal e sacrificou esse animal e pegou a pele dos animais e vestiu Adão e Eva para que eles pudessem estar na presença do Senhor. Então, os irmãos, vem a veia ali da revelação, né? Então, Abel compreendeu que teria que ter um sacrifício de sangue, um derramamento de sangue, para que houvesse a remissão dos pecados deles, para que eles pudessem estar na presença do Senhor. Mas aí nós podemos pensar que a oferta de Caim, ela não foi boa porque não tinha o sacrifício de sangue. Não quer dizer isso. Não quer dizer isso. Porque Deus ele estava olhando para a pessoa, né? O Senhor ele sempre ora primeiramente para o adorador. O Senhor procura verdadeiros adoradores. Nós cantamos aqui um louvor muito bonito que estava me tocando o coração, que fala daquele momento em que a mulher samaritana está num poço buscando água, né? E ela tem um encontro com Jesus. E essa mulher, ela tinha as suas necessidades físicas de beber a água do poço, e ela procurou fazer isso no momento que ninguém estava vendo ela, né, ao meio-dia, e ela tem um diálogo com Jesus a respeito de adoração. Uma das partes importantes desse diálogo da mulher samaritana e de Jesus Cristo é a respeito da adoração. Ele fala assim, olha, os judeus eles acham que devem adorar a Deus em determinado lugar, e os samaritanos em outro lugar. Onde que é o lugar certo de adoração? E aí Jesus fala, olha, virá um tempo, e já é o tempo, em que haverá os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em verdade e em espírito, e que vai estar além de qualquer lugar, mas o Senhor ele busca os verdadeiros adoradores. E no louvor mesmo há aquela alegria, né? Olha, o Senhor é o Messias, é o esperado. Era a mesma alegria e expectativa que tinha em Eva, quando ela teve seu primeiro filho.
Imagina, passaram-se 2.500 anos aguardando, os judeus estavam aguardando ansiosamente que o Senhor enviasse aquele que ia pisar a cabeça da serpente e resolver o problema da humilhação que nós temos de estarmos submetidos ao pecado e estarmos sobre o domínio do adversário, da serpente. E nós vemos que nesse texto, o Caim, ele representa exatamente essa semente da serpente. A inimizade que foi colocada entre a descendência da mulher, né, o povo de Deus, né, aquele que seria o Messias também, e o povo que seria contrário ao plano de Deus. E aí nós vemos que quando Caim, ele viu que a sua oferta não foi aceita, ele vai e fica emburrado. É o que a palavra nos fala aqui. Seu semblante caiu. Cada um de nós, né? Nós percebemos, nós mesmos, quando a gente fica irado com alguma coisa, o nosso rosto muda, né? É como as linhas, elas todas caem. E Deus, ele foi falar com Caim. Antes que Caim cometesse qualquer coisa, Deus foi falar com Caim. Olha a misericórdia do Senhor. E Deus chegou para Caim e falou assim: olha, por que tiraste? Por que seu semblante caiu? Por que você ficou emburrado? Qual foi o seu problema? E por que eles caiu o teu semblante? Aí Deus, ele vai e alerta Caim: olha, se você fizer bem, se fizeres bem, não haverá aceitação para ti. Então o Senhor está falando assim: olha, é tempo de nós mudarmos a nossa conduta, né? Se nós fizermos as coisas de acordo com a palavra e com o conhecimento do Senhor Jesus, o Senhor vai nos aceitar. Se nós buscarmos essa transformação através do conhecimento da palavra de Deus, Deus vai falar conosco e vai transformar nossas vidas. E nós seremos aceitos diante dele. Então, Deus, ele sempre dá uma oportunidade para o homem. Olha, ele alerta o homem. Olha, se você achou que você não foi aceito, você pode ser aceito se você passar a fazer o bem. Ora, se o homem, ele é mentiroso, se ele parar de mentir e começar a falar a verdade, ele será aceito. Se ele é roubador, se ele é mentiroso, se ele é adúltero, se ele parar de fazer essas coisas e voltar para o caminho certo, daquilo que é o plano de Deus para as nossas vidas, Deus, ele aceitará, ele não rejeitará o homem. Mas aí ele fala o seguinte: olha, se bem fizeres, haverá aceitação para ti. Mas se não fizeres bem, se você continuar nessa vida que você está tendo, afastado de Deus, buscando fazer o mal, né, desprezando a presença do Senhor, tratando o Senhor como algo comum, né, porque quando você vê a oferta da pessoa, está relacionado com o que ela tem no coração dela, com o apreço que ela dá à presença do Senhor. Se você pega qualquer coisa, e Deus não é assim, você chegar e dar qualquer coisa para Ele, né, sem saber quem é verdadeiramente o Senhor, que é o nosso Criador, que Ele nos conhece. E aí o Senhor fala assim: olha, o pecado, ele jaz às portas, né? O pecado está te esperando ali. E essa palavra no hebraico é como se fosse uma fera que está numa tocaia esperando para dar o bote, para arrematar a pessoa. Então essa relação que o Senhor fez em relação ao pecado, né, quando o homem, ele se afasta de Deus, ali o pecado, ele está pronto para dar o bote. E é a primeira vez que é falado o termo pecado para o homem. Então o Senhor, antes que Caim cometesse qualquer coisa, o Senhor vai e fala com Caim. Mas o problema aqui, meus irmãos, olha, o pecado vai estar à porta e para ti será o seu desejo. Então o pecado, ele quer alcançar as nossas vidas, ele fica rodeando o homem para pegar uma falha para poder fazer o seu propósito, né? Mas o Senhor fala assim: mas você pode dominar o pecado. Você tem autoridade para dizer não para aquilo que você sabe que é errado, que está no teu coração, né? Você busca a palavra de Deus e Deus coloca no nosso coração o discernimento do que é certo e do que é errado, né? Então o homem, ele pode dominar e brecar essa ação do pecado que está nos rodeando. Mas o problema, meus irmãos, é que infelizmente Caim não ouviu a voz de Deus. Deus, ele fala ao homem, mas o homem, ele faz como que não se ouvisse a voz de Deus. E a prova disso é o que aconteceu a seguir. Aí falou Caim com seu irmão Abel. Ou seja, Caim, ele vai e usa de falsidade com o irmão. Ele fala assim: olha, ô Abel, vamos dar um pulo ali no campo, né, para você ver
talvez ali a minha plantação e tudo. E Caim e Abel foi inocentemente com seu irmão, sem saber que o seu irmão estava planejando, porque a ira que subiu no coração de Caim, né, que é ali que prova que ele é como se fosse a serpente do mal, né, que ele deixou prosperar na sua vida, né? Então Abel, ele inocentemente falou, não, eu vou lá. E provavelmente nós entendemos que se ele chamou Abel para ir para um canto reservado, é porque provavelmente já tinha tido mais vidas ali, haviam mais pessoas ali, né? Porque a palavra diz que Adão viveu 930 anos, tiveram filhos e filhas, né? Então provavelmente nesse momento aqui já havia uma população ali de pessoas que vinham do relacionamento de Adão e Eva, né? Porque a palavra não diz exatamente o tempo em que eles foram apresentar essa oferta. E quando Abel vai para o campo junto com Caim, ele vai e ataca seu irmão. Aí nós temos o primeiro homicídio. Os irmãos podem ver a consequência do pecado, quão grave que é. Os irmãos podem ter ideia do que sentiu Adão e Eva, de ter os seus primeiros filhos ali, e um pegar e dar em cima do outro para matar e morrer aquele menino. A tristeza, né, a consequência, né, do pecado. Muitas vezes as pessoas, elas não dão valor para o pecado, acham que o pecado é tudo bem. Olha, mas não tem nada a fazer isso ou fazer aquilo que desagrada a Deus. Mas as consequências da primeira transgressão do homem, né, que foi desobedecer à voz de Deus e comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a consequência foi terrível e muito rápida, imediata, porque nos primeiros filhos já se vê isso. E nós vemos ali, olha, que ele matou seu irmão e mais uma vez o Senhor volta a falar com Caim. Os irmãos têm ideia da misericórdia do Senhor? Quantas vezes nós fazemos coisas terríveis, né? Porque todo pecado nos afasta de Deus. Mas Deus, ele insistentemente fala com Deus, fala com o homem pecador. E no Novo Testamento, na pregação de Estevão, né? Ele fala assim, olha, por muitas vezes Deus falou com os homens, com os pais, através, né, dos profetas, né, Deus sempre quis ter uma forma de se comunicar com o homem, mesmo o homem estando totalmente distante dele. E aí Deus, né, essa parte seria assim, a demonstração da imensa misericórdia de Deus. Ele fala o seguinte, diz o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Meus irmãos, teu irmão, né? Isso é óbvio que Deus sabia aonde estava Abel, porque Deus é aquele que conhece todas as coisas. Não há nada que aconteça na terra que Deus não saiba. A palavra diz que até um fio de cabelo não cai no chão sem que o Senhor permita. Então o conhecimento, né, a compreensão de Deus sobre todas as coisas é tremenda. Só que Deus estava querendo provocar ali Caim para que houvesse um arrependimento. Mas só que não houve arrependimento. Não houve a convicção de que o que ele tinha feito era pecado. E aí vem um grande ensinamento para nós, de que se não houver convicção do pecado, não há como o homem se arrepender. Porque muitas vezes nós vivemos a nossa vida e nós achamos que está tudo bem com a gente, né? Eu procuro não matar, procuro não ofender as pessoas e eu estou bem. E não tem a convicção de que o pecado, ele distancia o homem de Deus. Então ele não aceitou ali, né, ele se calou. E esse silêncio de Caim foi terrível para ele, né? E ele disse, não sei, não sou eu o guardador do meu irmão? Ou seja, mais uma vez, ele não assumiu, ele teve a oportunidade ali diante de Deus, de reconhecer o seu pecado, e Deus, como é misericordioso, poderia restaurar ali a vida de Caim, né? Mas ele não só não reconheceu que matou o seu filho, como praticamente colocou a culpa em cima de Deus. A exemplo do que seu pai tinha feito. Quando Deus foi dar conta com Adão do que tinha acontecido com eles, por ter desobedecido a voz dele, Adão falou assim, olha, não fui eu, foi a mulher que tu me destes. Ou seja, ele colocou a culpa no próprio Senhor, que tinha dado a mulher para ele. Deus fala conosco, é o momento que nós temos de fazer um autoexame.
analisar as nossas vidas e apresentar diante do Senhor as nossas falhas e pedirmos perdão e misericórdia para Deus. Que Ele é poderoso para nos perdoar e para nos restaurar a sua presença, louvado seja o nome do Senhor. Mas Ele, pelo contrário, Ele usou de ironia com o Senhor. Ele falou assim: por acaso eu sou o guardador do meu irmão? Ou seja, quem era para ser o guardador do seu irmão Abel era o próprio Deus. Então o Senhor mesmo dê conta do que aconteceu com Abel. Então Deus falou o seguinte, olha, e disse Deus: que fizeste? O que é isso que você fez? Meu filho, a voz do sangue do teu irmão, ela clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra. Olha só, foi o primeiro homem a ser amaldiçoado por Deus. Porque Adão não foi amaldiçoado por Deus. Adão, Deus falou assim: olha, maldita é a terra por tua causa. Mas Ele não tinha amaldiçoado diretamente Adão. Mas aqui é a primeira vez que Deus amaldiçoa o homem, né? Olha, maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para beber da tua mão o sangue do teu irmão. E aí, meus irmãos, nós analisamos, né, esse banho de sangue que começou ali nos primórdios ali do pecado do homem. E nós vemos todas a trajetória, né, do homem com as guerras. Até hoje nós vemos, né, esse derramamento de sangue por causa do pecado, né? Então a palavra nos diz que através de uma única transgressão entrou o pecado e a morte no mundo, e nós vivemos isso até hoje. Mas nós vemos que em contrapartida o Senhor não desistiu da humanidade. Glória a Deus. Porque a palavra nos diz no capítulo 5 que mais uma vez Adão conheceu a Eva e dela teve mais um filho chamado Sete. E Sete teve um outro filho chamado Enos, e a partir dali começou a ser adorado o nome do Senhor novamente, da forma correta. Nós vemos que Abel foi o primeiro mártir, né? O primeiro que foi morto e sacrificado por ter adorado a Deus da forma correta. E nós falamos aqui também de como que foi aceito essa oferta de Abel, né? Nós falamos do fogo que desceu do céu. Era um dos sinais de que Deus confirmava a aceitação do adorador e da sua oferta, o fogo que desceu do céu. E nós vemos que a adoração que vem a partir de Sete, a verdadeira adoração, da qual a igreja é a descendência, né, dessa adoração verdadeira, e a confirmação de que a adoração da igreja é verdadeira, é que o Senhor derrama do fogo do céu, que é o Espírito Santo que é espalhado por toda a igreja. É isso que faz da igreja os verdadeiros adoradores, aquilo que o Senhor procura. Ele sabe, e como sabia que Abel era um homem falho, assim como Caim e Abel, os dois eram falhos, né? Os dois tinham nascido fruto do pecado, né, do homem e da mulher, mas o Senhor, Ele sempre quis ter esse contato, esse relacionamento com eles, para restaurar essa ligação de um com o outro. Então o que nós devemos fazer é reconhecer os nossos pecados. O homem precisa disso, saber que ele é pecador, né? E pedir perdão para Deus. É simples isso. Se tivesse sido feito isso desde o começo, né, nós não teríamos as consequências pesadas que nós temos em toda a humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, essa questão da adoração é uma coisa muito séria, né? Porque nós vemos que foi um ato religioso dos dois. E a palavra diz que Caim era um homem religioso, porque era um homem que fazia aqueles sacrifícios ali. E a palavra diz que ele é o patrono das falsas religiões. Das religiões que trazem o homem à presença de um falso Deus. A um engano de uma herança que não é aquela herança que o Senhor quer nos dar. Porque Caim era um homem que esperava a herança da terra, do fruto da terra. A herança que nós esperamos de Deus está na eternidade, as coisas celestiais. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Caim foi aquele precursor, né, dos falsos profetas e das falsas religiões. E nós vemos, né, muitas vezes nós podemos pensar que existem muitas religiões, que existem muitas igrejas. Mas na verdade, o Senhor ele mostra através da sua palavra que na verdade existem apenas duas igrejas. Uma igreja que adora o Senhor em espírito e em verdade, aquela que apresenta o Senhor e coloca o Senhor no centro de todas as coisas, que sabe que Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso protetor, Ele é aquele que vai à frente de nós, e a Ele é dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor, e nós devemos dar o melhor de nós. Nós não devemos dar para Deus aquilo que nos sobra, aquilo que nos
não tem valor nenhum. Nós temos que vir à presença do Senhor com temor a Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que nos mostra o caminho, né? Ele é aquele que aceita um coração contrito. Não importa o que o homem tenha feito, né? A condição que o homem está no mundo, se ele nessa última hora vir à presença do Senhor, né? E conhecer através da sua palavra a forma como Deus quer ser adorado, ele vai ser aceito, né? Sobretudo porque o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi aquilo que nos deu acesso a Deus. Porque a instrução do sacrifício, né, foi dado para Moisés 2.500 anos depois desse evento, apresentando ofertas de holocaustos, né, que eram animais que eram sacrificados, derramando o seu sangue, apontando para remissão de pecados através do sangue de Jesus, e também as ofertas de manjares, ou seja, a oferta de manjares que o Caim apresentou, era algo que estava dentro do plano de Deus, mas o que diferenciava era a forma como ele estava apresentando para Deus. Ele não estava dando o melhor para Deus, e Deus, ele exige exclusividade. Nós não podemos servir a dois deuses, não podemos servir a Mamon e a Deus, porque se você serve aos dois, um deles vai se desagradar, e você vai terminar num caminho de condenação. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, a palavra, ela nos esclarece todas essas coisas, para que nós tenhamos consciência de onde nós viemos, qual foi o nosso erro, e nos encoraja a nós confessarmos nossos pecados e nos arrependermos, e nós sabemos que nós temos um que morreu por nós, sem culpa alguma. Ele já era Deus e foi feito homem, né, pouco menor que os anjos, viveu entre nós sem pecado algum e se ofereceu em sacrifício completo e único, né, que nos dá esse acesso ao nosso Deus. Então a esse Deus nós devemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração que vem do fundo das nossas almas. Que nós venhamos aprender mais do Senhor, para que nós possamos chegar na presença dele e sabermos que o caminhar na presença de Deus é diferente do caminhar que o mundo tem, né? Quando Moisés se achegou no monte onde tinha uma sarça ardente, que Deus se revelou a Moisés na sarça ardente, a primeira coisa que Deus falou é: Moisés, não te achegues para cá, retires as sandálias dos teus pés. Isso significa que a caminhada na presença do Senhor é uma caminhada diferente do que é no mundo. Hoje na escola bíblica dominical também nós estávamos falando sobre isso, né, pastor? Da porta estreita e do caminho estreito, né? E Jesus se identificando como a porta, né? Que o homem tem que passar por um único caminho, né? A salvação ela era exclusivamente através da pessoa do Senhor Jesus, mas ali começa um caminho novo para ser traçado para o homem, um caminho que não é idêntico, não é igual ao caminho que o mundo está indo, né? É um caminho estreito também, é um caminho, mas onde o Senhor, Ele promete que Ele estará conosco em toda a nossa caminhada. Ele é nosso ajudador, Ele é aquele, porque para o homem seria impossível alcançar a salvação, pelas suas obras é impossível, mas o Senhor, Ele morreu por nós, para que nós tivéssemos esse acesso maravilhoso à sua presença, e para que nós possamos aprender a verdadeira adoração, que vem do fundo dos nossos corações, da nossa alma, reconhecendo o Senhor como o único e suficiente Salvador. Amém? Hoje o Senhor está falando aos nossos corações. Hoje o Senhor está falando conosco a respeito da nossa vida, da nossa conduta neste mundo. E é momento para nós ouvirmos a voz do Senhor e para cumprirmos aquilo que Ele tem falado para nós. Ou nós vamos rejeitar a Deus assim como Caim fez, e as consequências que vieram a partir disso. Então o Senhor é misericordioso, e nesse momento Ele quer restaurar a vida de muitos que estão ouvindo essa palavra nesse momento, aqueles que vão talvez ouvir em outro momento através das redes sociais, que sempre é o momento do homem parar e mudar a sua vida. E você pode ter certeza que o Deus que nós servimos, Ele vai aceitar você se achegar perto dEle da maneira como você está, mas que se você ouvir a voz dEle e deixar Ele entrar no seu coração, assim como Ele fala em Apocalipse capítulo 3, Ele fala assim, olha, Jesus dizendo: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, né? Então, em primeiro lugar, é ouvir a voz de Deus. Se você ouvir a voz de Deus e desprezar, você continua na condenação.
Mas se você ouvir a voz de Deus e abrir a porta do seu coração, Ele promete que Ele entrará. Ele entrará na sua vida. E a palavra diz que Ele ceará contigo. Ou seja, quando Deus fala que Ele vai cear com você, e a ceia, né, a refeição é o momento da nossa comunhão dentro da nossa casa, né, o alimento, com a presença de Deus, significa que Ele vai estar contigo em todos os teus momentos. Das tuas necessidades aqui, Ele não deixará nada faltar, Ele ceará contigo. Mas o melhor é o que Ele fala depois, porque aquele que ouviu a voz de Deus e abriu a porta do seu coração, ele depois ceará com o Senhor. Esse é o momento em que o Senhor vai arrebatar a sua igreja e vai levar nós para a eternidade com Ele, ou haverá um banquete celestial e nós cearemos com Ele, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, o Senhor, Ele faz esse chamado para que nós possamos estar na presença do Senhor e vivemos a verdadeira adoração, que é com o derramar do Espírito Santo sobre a sua vida. Deixa o Espírito Santo dirigir a sua vida. Deixa Ele conduzir o seu caminho. Pergunte a Ele o caminho que você deve seguir. Pergunte a Ele a cada decisão que você vai tomar. Está dentro do plano do Senhor para a minha vida? Senhor, é aquilo que Tu queres? Aquele que segue aquilo que o Espírito Santo quer, ele não faz mais a sua vontade. Não é a sua vontade mais que está prevalecendo, e sim a vontade do Senhor. Aí nós entramos no caminho certo para a eternidade com Cristo. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra do Senhor para as nossas almas. Chama o pastor Will Tinick para completar, dando a bênção apostólica. Glória a Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Glória a Jesus. Se você tivesse procedido bem, você ia ter o testemunho do bem. Mas por que descaiu o seu semblante? Se você procede mal, saiba que na verdade o pecado está à porta. E o desejo dele será contra ti. Apesar de tudo isso que Caim fez, apesar de toda a tristeza de Caim, Deus ainda deu uma chance para ele, para que ele fosse restaurado. Sabe a tristeza que a gente tem aqui? Às vezes pessoas que são chamadas a atenção por Deus, ou através de alguém ele é chamado a atenção. Ele fica com raiva da pessoa que chamou a atenção, e não olha para si e percebe que o problema é ele. Tantas vezes na igreja a gente observa pessoas que, por conta de uma conduta, e quando é levantado em questão aquela conduta ruim, ela se levanta contra a pessoa que mostrou a conduta, e não contra o fato de que precisava de mudar de conduta. Isso me faz lembrar de uma história que eu gosto muito, sobre a graça de Deus. Se Caim tivesse ouvido ela, quem sabe ele não teria feito a mesma coisa. Na Serra Pelada, na década de 80 e 70 no Brasil, surgiu o garimpo. E o garimpo fez ali uma festa, não foi? Pessoas do Brasil inteiro e até fora do Brasil cercaram a Serra Pelada, que se eu não me engano é em Minas Gerais, não é? Na região ali, se eu não me engano. Para poder ganhar dinheiro, talvez sair da miséria e pegar uma pepita de ouro e mudar a história da sua vida e da sua família. É lógico que lugares assim são lugares de extrema pobreza, de extrema necessidade, porque o garimpo, quando ele era feito dessa maneira, era feito por pessoas que não tinham praticamente nenhuma esperança, nenhuma expectativa. Em volta da Serra Pelada se formou uma sociedade paralela. E naquela sociedade paralela que se formou, naquele vilarejo que se formou, como em toda a vila do Brasil, tinha 3 coisas que não faltavam. Tinha Coca-Cola, tinha um posto de lotérica ou então do Bradesco e uma Assembleia de Deus. Porque um pastor chamado por Deus falou assim: eu vou ganhar esse povo da Serra Pelada para Jesus. E ele começou a pregar o evangelho naquele mundo de gente, naquele furdunço de pessoas, naquela sociedade tão complexa e tão paralela. Ele alcançou o matador de aluguel da região. O matador de aluguel veio para Jesus. E quando ele veio para Jesus, ele se converteu de verdade, começou a fazer parte da igreja. Alguns meses depois chegou o tempo do batismo. E o pastor, como toda boa Assembleia de Deus naquela época da nossa história, hoje a gente não faz mais isso, mas naquela época a gente fazia confirmação de fé. A gente chamava um novo convertido para frente, num culto de ensino, num culto de doutrina,
Ele dizia como é que ele veio para Jesus e como é que ele acreditava em Deus e dava a sua confissão do Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, e a igreja confirmava de recebê-lo na comunhão a partir do batismo. E veio um irmão, veio o outro fazer a sua confirmação de fé, e o matador de aluguel não foi. E o ex-matador de aluguel, né? E o pastor no final do culto perguntou assim: meu amigo, por que você não foi? Ele falou: olha, pastor, eu vi os irmãos abrindo o coração e contando o seu testemunho, e na verdade eu não lembro quantos homens eu matei. E se eu não lembrar quantos homens eu matei, eu não consigo ser justo com Jesus, eu não vou me batizar não. Rapaz, não faça isso. A confirmação de fé não é isso aí não, meu amigo. É só você ir lá e se apresentar. Então, não, pastor, eu tenho que ser honesto com Jesus. A porta que o Senhor me abriu é tão grande, eu não posso deixar que qualquer coisa simplesmente passe desapercebido. Eu preciso ser fiel ao meu Senhor. Não vou me batizar. Isso era mais ou menos uma quarta-feira, chegou quinta, sexta, sábado, de sábado para domingo, 3 horas da manhã, a casa do pastor, alguém bateu na porta. Na hora que ele olha pela fresta, era o nosso irmão, ex-matador de aluguel. O pastor pensou: pronto, chegou a minha vez, né? O homem ficou bravo comigo e veio aqui agora acertar as contas. Na hora que ele abriu a porta, o homem estava chorando. E falou: pastor, Deus me deu um sonho, pastor. Eu vi 13 homens caindo um atrás do outro. Já posso me batizar, pastor? Foi 13 que eu matei. O pastor ficou feliz, recebeu o irmão em casa, e no próximo domingo o irmão foi às águas do batismo. Moral da história: a pessoa que potencialmente mandou 13 pessoas para o inferno ganha direito à vida eterna mediante o seu arrependimento sincero e o recebimento da graça do Senhor Jesus Cristo. Tinha caminho para Caim, tinha uma porta aberta para ele. Se tão somente ele tivesse ouvido Deus e falasse assim: olha, o pecado está à porta, mas cabe a você dominá-lo. O pecado está na sua porta, cabe a você dominá-lo. O problema é que para Caim, o Senhor Jesus Cristo não tinha ainda morrido na cruz do Calvário. O problema é que para Caim existia uma expectativa de uma restauração completa. O problema é que para Caim, a história das suas más decisões continuava recaindo nas pessoas que estavam em volta e que não tinham nada a ver. Será que o Espírito de Deus hoje encontra algum Caim no nosso meio? Que tem colocado nas pessoas à sua volta a culpa pelas suas más decisões? A responsabilidade pelos seus erros? A responsabilidade pelas suas ideias ruins? Hoje você tem uma oportunidade que Caim não teve, de colocar diante do Senhor, nosso Deus, a porta aberta para de uma vez por todas restaurar a sua vida e andar um caminho de novidade daqui para frente. Caim encontrou uma porta aberta, mas que ainda era futura. Você, diante de você hoje, tem uma porta aberta que é só entrar, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Fique de pé, por gentileza. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando ele estendeu a sua mão para mim. Mais uma vez, quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando ele estendeu a sua mão para mim. Existe alguma coisa que te incomoda há muitos anos e você precisa do perdão de Deus para isso.
existe uma coisa que você continua colocando na responsabilidade de outra pessoa, uma decisão ruim que você tomou. Você fala assim: se essa pessoa não tivesse feito isso comigo, eu jamais teria feito isso. Você está errado. Você deixou o pecado dominar você. E a pessoa que precisa perdão hoje de Deus é você. Aquela pessoa, ela errou também, ela vai arcar com Deus o que ela fez. Mas quem precisa de perdão de Deus nessa noite é você. É você que tem que falar assim: Senhor, eu estou aqui hoje para pedir perdão, eu agi mal, mas hoje eu quero agir bem, porque eu quero ser recebido pelo Senhor. Mas hoje eu quero mudar a atitude do meu coração, e eu quero ser recebido por Ti na Tua presença. Talvez o convite que Deus tem para você nessa noite é: a tentação tem batido na sua porta, e você é um Abel de Deus, você tem procedido direito. Mas às vezes você olha o Caim conseguindo lidar com tantas outras questões e parecer tão grande, que Abel tem sido tentado. Mas Deus quer te livrar você dessa tentação hoje, Abel. Você é recebido por Deus, você é amado, e você não vai ser um Abel que passa. Você não vai ser um Abel que vai ser uma vaidade passageira. Você vai permanecer na presença de Deus. Se Deus falou com você, eu quero chamar você à frente e eu quero orar por você, em nome de Jesus. Se você hoje quer receber o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, eu também quero orar por você. Pastor, eu já recebi, mas você nunca fez esse ato de vir à frente e falar assim: hoje é um ato que eu faço de maneira firme, hoje eu quero marcar na minha agenda. Foi esse dia que as coisas mudaram para mim. E você quer transformar nesse dia um ato de mudança de vida, de mudança de caminhada, para a glória do seu nome, para a glória do nome de Jesus. Amém? Vem para frente, eu quero orar por você. Quando Jesus estender a sua mão, não demore, o nosso tempo já passou. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, agora me regozijo. Agora me regozijo, desde que eu aceitei. E na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que Ele estendeu a sua mão para mim. Senhor Pai, nós oramos, ó Senhor, a Ti, Senhor, apresentando as nossas vidas, ó Pai, diante do Senhor, ó Deus, para que o Senhor sonde o nosso coração, Senhor, para que o Senhor vê se há em nós algum caminho mau, Senhor Pai, nos guie pelo caminho eterno, Senhor. Ah, Senhor Pai, passe em revista a nossa alma, Senhor. Nós entregamos a nossa vida hoje diante de Ti, Senhor, pedindo perdão, Senhor, pedindo restauração, Senhor Pai, pedindo ajuda, Senhor Pai, pedindo para que o Senhor nos sonde, Senhor Pai, nos encaminhe por um caminho bom, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos da Tua mão, Senhor, do Teu cuidado, da Tua guarida, Senhor, da Tua misericórdia, Pai. Faz em nós o Teu querer, Senhor Pai, e nos usa nas Tuas mãos, ó Senhor. Despede o Teu povo em paz, ó Senhor Pai, cheio de Ti, Senhor. Guarda, Senhor, os Teus filhos, ó Senhor, na Tua presença. Dá uma semana abençoada à Tua igreja, Senhor Pai, a cada um dos Teus, ó Senhor, e que eles possam multiplicar essa semana, Senhor Pai, a 100, Senhor, a 50, Senhor Pai, a 200, a 1000, Senhor, que eles possam, Senhor Pai, viver para Ti e viver coisas extraordinárias para Ti nessa semana, e nós para sempre Te daremos a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus, amém e amém. Que a graça de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos